Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui a nossa sexta aula, ainda referente à terceira semana do ciclo de atividades remotas, tá? Essa sexta aula vai ser curtinha, tá? Até porque ela é um apêndice da última, né? E para compensar também, já que a última a gente passou um pouquinho de uma hora. Tá? Na quinta aula, a gente falou um pouquinho sobre a deriva continental, falamos um pouquinho sobre o tectonismo, que é mais ou menos o mecanismo que explica a deriva continental, e falamos sobre a resultante do tectonismo, né, que são basicamente os sismos e os seus impactos, né, no cotidiano das pessoas. Bem, hoje eu quero me aprofundar um pouquinho, tá, nas forças que atuam sobre o tectonismo, né? Ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre as forças que modelam as forças que modelam o tectonismo, né? Ou seja, a gente vai falar mais precisamente, a gente deu uma passada, né? Ficou bem claro, né, que basicamente o interior da Terra, o manto, é o maior responsável pela formação de relevo, tá? Mas a gente vai ver que tem mais coisa aí, tá? Acima de tudo, que talvez tenha que ficar bem claro na nossa cabeça, é de que eu estou falando sobre processos muito longos, e que o que a gente vê, basicamente, quando a gente olha um relevo, é uma fotografia, é um recorte de algo que é fluido, de algo que está se movimentando. Tá? Eu gosto sempre de fazer uma analogia com uma bactéria, por exemplo. Uma bactéria vive, sei lá, uns 20 minutos. Então imaginem uma bactéria que vive dentro de um ser humano, de um hospedeiro, né? Se ela pudesse, né, observar o ser humano em que ela é hospedeira ao longo de toda a vida dela, sei lá, 20 minutos, ela dificilmente veria alguma mudança nesse ser humano. Ela poderia facilmente imaginar que o ser humano é daquele jeito, sempre foi e sempre será, né? Por que isso? Porque a escala de tempo de vida de uma bactéria em relação ao humano é absurda. 20 minutos para, sei lá, 60, 80 anos. Tá? Então, no caso da Terra, a bactéria somos nós. Então, toda vez que a gente vê um morro, a gente vê um vale, né? A gente vê uma planície, a gente está vendo algo estático, o que para a gente parece imutável. No entanto, quando a gente pega para entender, né, a questão do relevo e das forças que atuam ali, tudo aquilo está em movimento, tudo aquilo é fluido, né? E como que os geólogos conseguem, né, ir além daquela fotografia, daquele momento de agora? Né? Porque é muito simples, uma montanha, um morro perto da sua casa, né? Ele vai estar ali a sua vida inteira, assim como esteve ali na vida inteira do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, né? Mas isso não significa que aquele morro esteve sempre ali e nem que ele vai estar ali para sempre, tá? Os geólogos eles só conseguem ir além, né, quando eles fazem as projeções, quando eles veem os indicativos no relevo, eles veem os indicativos na rocha. É como, voltando ao exemplo da hipotética bactéria, é como se essa bactéria pudesse ver, por exemplo, outros seres humanos, ela pudesse ver uma criança e ver um adulto, um idoso, e ela começar a perceber que, pô, peraí, eu vejo pessoas de formas diferentes, de tamanhos diferentes, né, de idades diferentes. Talvez, né, o meu humano ele também passe por esses processos, ele também tenha sido uma criança e talvez um dia também seja um idoso. Então, hipoteticamente falando, ela chegaria à conclusão de que, olha só, é, uma transição, é algo que está mudando, eu só não consigo perceber isso. Então, é mais ou menos assim que os geólogos trabalham, analisando as formas de relevo, analisando as rochas, para identificar como essas forças que atuam sobre a Terra de forma muito lenta, tá, conseguem mudar a Terra
ao longo do tempo, mudar o planeta ao longo do tempo. Tá? Então, se a gente for pegar o conjunto de forças que atuam na crosta, tá? A gente pode dividir esse conjunto todo de forças em duas grandes categorias. Tá? Então é por isso que é importante essa aula de hoje. Na última aula, né, no caso, na aula de número 5, a gente viu que basicamente o manto ele atua na formação de relevo. No entanto, a ação do manto ele é apenas parte do que a gente observa e do relevo que a gente observa. Por quê? Porque a ação do manto e o conjunto das ações do manto, eles geram o que nós chamamos de agentes internos, ou forças internas, ou ainda forças endógenas, como vocês podem ver aqui, né, nesse infográfico aqui. Tá? Os agentes internos, ou as forças endógenas, são todos esses conjuntos de ações que estão sobre, né, tutela do manto, que atuam na criação de relevo novo. A gente ainda pode subdividir esses agentes endógenos em duas categorias. Né? O tectonismo, que é basicamente o movimento da crosta, tá? E o vulcanismo, que é o extravasamento do manto, o extravasamento do magma, que pode ser, né, de forma intrusiva, quando você tem ali o magma se solidificando no interior da crosta e depois sendo empurrado para cima, né, através de diferentes formas de forças, tá? E aí forma ali as rochas plutônicas, ou, né, quando o magma ele efetivamente é, né, cuspido para fora, né, em forma de lava, e aí você tem as erupções, e é interessante porque nos dois casos você tem formações de rochas, mas elas são significativamente diferentes, tá? Porque elas vão passar por processos de resfriamento diferentes, pressões diferentes, tá? Então o vulcanismo a gente vai deixar ele um pouquinho de lado, né? E a gente vai focar um pouquinho no tectonismo. Aí a pessoa pode dizer assim, mas peraí, você falou que a gente pode dividir as forças em dois grandes grupos e você só falou uma, né? Então vamos falar sobre outro? Então, uma das grandes, né, categorias de forças que moldam o relevo são os agentes endógenos. O outro são as forças externas ou os agentes exógenos. Tá? E aí é importante a gente entender o seguinte: enquanto as forças endógenas elas constroem o relevo, elas formam o relevo, os agentes externos são os desconstrutores do relevo, eles desgastam o relevo, eles destroem o relevo. Tá? Eles são um conjunto de forças químicas, físicas, biológicas, que vão atuar desconstruindo, né, principalmente as rochas que foram formadas pelas forças endógenas. Tá? As forças exógenas, essa segunda grande categoria de forças, a gente vai trabalhar mais em detalhes quando a gente estiver falando, né, sobre a hidrosfera, né, quando a gente estiver falando sobre os rios, mares, e quando a gente estiver falando sobre a atmosfera, ou seja, a composição gasosa que envolve a Terra. Tá? O que eu posso dizer para vocês é de que essas forças exógenas, elas atuam o tempo todo. O sol, o gelo, o vento, a água, né? Ela está a todo momento que desgastando as ligações químicas que compõem as rochas e moldando o relevo. Tá? Então, você tem essas duas grandes categorias, tá? Os agentes endógenos, as forças endógenas e as forças exógenas. Eu quero focar agora um pouquinho, né, nas forças endógenas, mais precisamente, né, no tectonismo. Tá? Mas antes, que fique bem claro para vocês, quando a gente tem a ação, né, das forças endógenas, você tem, né, o que a gente chama de formas ou iniciais de relevo, que são as resultantes das ações endógenas. Tá? Depois, quando as forças exógenas entram em ação, desgastando, você vai ter o que a gente chama de formas sequenciais de relevo. Então, aqui nessa imagem fica bem claro isso. Tá? Você tem, né, em linha pontilhada uma forma inicial, tá?
originalmente formado por forças endógenas, tá? Então você pode ver que originalmente essa forma inicial, tá, está aqui, e depois, com o tempo, as ações exógenas, o vento, a chuva, vão desgastando esse material, né, erudindo esse material. É o famoso intemperismo, aquele conjunto de reações que vão fazendo com que esse material se desgaste. Mas aí, ao se desgastar, esse material some, ele vai para, né, vira purpurina e some no universo? Não, né, ele vai se deslocar para outro lugar. Tá? Então, por exemplo, aqui vejam vocês que a resultante da sedimentação dessa rocha aqui vai fazer com que esse vale original ganhe, né, em volume. Tá? Então vejam vocês, é um processo que acontece em escalas de milhões, às vezes bilhões de anos. Tá? Nós, como bactérias da Terra, não conseguimos perceber, mas conseguimos ver a resultante desse processo, tá, ao analisar as formas de relevo. Tá? Bem, voltando aqui ao tectonismo e às ações endógenas, tá? Então a gente pode dividir ou subdividir o tectonismo em orogenia e epirogenia. Gente, olha só, esses nomes, é, é comum até isso cair no vestibular. Então quem vai fazer PISM e coisa e tal, isso de vez em quando cai. Tá? Apesar de ter uns nomes feosos, tá? Não é complicado, não está falando sobre processos complicados. Basicamente, eu estou falando sobre o sentido das forças. Tá? Dependendo do sentido em que essas forças atuam sobre a crosta, eu vou chamar ora de orogenia, ora de epirogenia. Vejam vocês, orogenia, ou toda vez que eu estou falando que eu tenho um movimento orogênico, é quando, eu já até falei um pouquinho disso na aula número 5, né? É quando eu tenho um sentido de força atuando sobre a crosta, né, no sentido horizontal. Tá? Inclusive, a gente falou lá sobre os contatos de placa divergente, convergente. Né? Geralmente, isso vai gerar, né, uma forma de relevo, né, que é a forma de relevo orogênico. Tá? Inclusive, essa palavra, né, vem do grego oros, né, que é equivalente à montanha. Então, vejam vocês, basicamente, o conjunto de forças orogênicas podem gerar montanhas ou cadeias de montanhas recentes, tá? Geralmente associado a formas e estruturas de relevo recentes. Tá? É legal a gente ver que dentro da escala de tempo geológica, esses movimentos são muito, muito rápidos. Tá? Assim, mas mais uma vez, escala de tempo geológica. Então, assim, a gente não vai ver da noite para o dia uma montanha se formando, né? Um Rift Valley. A gente não vai ver isso acontecer de uma hora. São fenômenos que acontecem em uma escala de tempo geológica curta, né? De 3, 4 milhões de anos, 10 milhões de anos, o que é muito pouco se a gente comparar a idade da Terra. Ainda voltando lá àquela ideia lá da hipótese do ser humano e da bactéria, é como se eu, por exemplo, falasse sobre 3 anos na idade de um ser humano. Para a bactéria é um puta tempo do caramba, ela nunca vai ver 3 anos passar. Né? Vão passar zilhões de gerações dela lá para poder ver 3 anos passar. Agora, na escala de tempo da vida de um ser humano, 3 anos não é tanto tempo assim. É um tempo considerável, né? Mas não é tanto. Tá? Então, a gente poderia dizer que os movimentos orogênicos são assim, movimentos do sentido horizontal que causam, né, reações, muitas das vezes, da formação de montanhas, como a gente viu, por exemplo, na formação do Himalaia, né, quando a Índia se choca com a Ásia. Né? Outra coisa interessante sobre o movimento orogênico é que a ação dele sobre, né, a crosta vai estar diretamente ligado também à composição dessa crosta. Né? Por quê? Porque a crosta não é uniforme, nem as rochas não são uniformes. Né?
as rochas, elas são formadas de minerais. Os minerais, por sua vez, formados por elementos químicos. Então você tem inúmeros elementos químicos diferentes que formam uma infinidade absurda de minerais, né? E esses minerais, ao compor as rochas, eles vão conferir às rochas diferentes características. Então a gente vai ter algumas rochas que são mais plásticas e que vão reagir, né, através da força do movimento orogênico, se dobrando, né? Outras rochas serão mais duras, dependendo da sua composição, e vão reagir ao movimento orogênico, né, se rompendo, né, falhando, fraturando, né? Então, uma das consequências do movimento orogênico é a formação de dobramentos ou falhas ou fraturas. Aliás, essa questão de dobra, de plasticidade e de fratura é uma característica dos materiais sólidos, né? Dependendo da composição dos materiais sólidos, eles serão mais flexíveis ou mais duros, tá? E o resultado vai ser sempre isso aí, ou dobras ou falhas. Aliás, quanto mais duro é um material, mais fácil ele de fraturar. Tá? É por isso, e se a gente pegar, fazer uma analogia legal, na última aula eu mostrei para vocês, né, um experimento, um gifzinho mostrando, né, um laboratório lá no Japão, em que eles estavam sacudindo um prédio, né, e vocês observaram que o prédio ele estava lá, né, balangando, lá, balançando de um lado para o outro, né, e não caía. Por quê? Porque eles colocaram materiais ali, né? Vejam só, um prédio. Você nunca vai imaginar que um prédio ele é flexível. No entanto, todo prédio, para poder ficar de pé, ele tem que ter uma flexibilidade, ele tem que ser feito de materiais plásticos, né? E aí plástico, eu não estou falando do plástico, desse material plástico de celular, né? Eu estou falando da característica plástica, ele tem que ser fluido, né? Ele tem que conseguir se flexibilizar, ele tem que ser flexível, tá? Então até o aço, por exemplo, o aço ele é misturado a compostos que vão dar flexibilidade a ele para poder conferir isso e a distribuição de energia. Se você constrói, né? É curioso, porque se você pensa assim, eu estou numa região de terremoto, vou construir um prédio super resistente, super, né, rígido, né? Esse prédio vai ser o primeiro a cair, né? Porque quanto mais rígido, mais, né, resistente é o material, mais fácil dele fraturar. E a mesma coisa acontece com as rochas. Tá? É interessante que quem se aprofunda nos estudos, né, da geologia, você vai ver que, por exemplo, os geólogos, eles inclusive categorizam, né, os tipos de falha, os tipos de dobras, pelo sentido em que essas rochas se dobram, né, e também pelo sentido em que essas rochas se fraturam. Eu particularmente, acho uma tecnicidade não muito importante para o ensino médio. Se for, por exemplo, aí a galera de edificações, se for pegar, né, lá o estudo com a geologia, lá com o Raul, provavelmente vai ver um pouquinho mais disso, né? Vai ver a geologia um pouquinho mais aprofundada. Mas para o ensino médio normal, até para o vestibular, né? Eu acho uma tecnicidade muito, assim, é preciosismo, tá? Mas é importante que vocês saibam que tem, tá aí, ó, né? Dependendo do sentido da fratura, você vai ter uma falha normal, reversa, né? Transcorrente. Vai depender, né? Da mesma coisa ali do sentido, você vai ter, né, antiformal, sinformal, né, e por aí vai, tá? Mas tá aí para constar, beleza, gente? Aqui, esse outro slide é legal porque a gente tem os exemplos, porque, claro, né, na nossa cabeça a gente vê ali os desenhos, a gente nunca consegue parar para imaginar a rocha, algo tão sólido quanto uma rocha, se dobrando, né? Fraturando é até mais fácil de imaginar, mas dobrar, né? Então eu coloquei aqui algumas imagens para vocês verem, né? Então essas duas primeiras imagens aqui, tá? São de rochas que possuem uma plasticidade maior. Então, que sofreram um movimento, né, orogênico, um movimento no sentido horizontal, e reagiram se dobrando, né, a esse movimento. Então, vocês podem ver
aqui na segunda imagem até, né, uma formaçãozinha assim, tipo umas ondinhas mesmo, né? E já aqui embaixo você tem rochas que são muito mais duras e que você pode ver claramente as linhas de fraturas dessas rochas, tá? Aliás, essas duas imagens são, tecnicamente falando, muito melhores do que essas outras duas imagens aqui, porque toda vez que você vai a campo, né, e aí isso serve para os biólogos, para os geólogos, e você vai tirar foto de alguma coisa, você precisa registrar, né, a proporção dessa coisa. Então, tanto nessa primeira foto aqui, né, você tem uma pessoa, né, para comparar mais ou menos o tamanho da rocha, quanto nessa outra aqui, você não está aparecendo muito bem aqui, mas tem uma régua, né, que pode indicar o tamanho, né? Geralmente os pesquisadores de campo levam réguas, trenas, e se não tiver, né, à mão alguma coisa assim, tipo uma régua, ele geralmente coloca algum objeto, né, uma caneta, uma moeda, para poder conferir, né, uma proporção à fotografia. Tá? Mas aqui o importante dessas fotos é vocês perceberem, né, a reação de cada rocha, né, e você pode contar a história dessa rocha, né, apenas analisando como essa rocha se comporta em relação, né, às forças que atuaram sobre elas. Então, por exemplo, essa mesma foto aqui é excelente, porque você pode ver pelo menos duas fases distintas dessa rocha, né? Uma primeira, né, em que essa rocha vai depositar, sofrer um período de deposição, né, no sentido horizontal, e aí depois uma força no sentido vertical vai fraturar essa rocha e levar ela a uma posição quase na diagonal. A gente pode ver claramente, né, a comparação das linhas, das diferentes linhas de depósitos, né, de acordo aqui, né, com cada parte cada porção da fratura. E aí, gente, isso é muito importante, tá? De vez em quando, né, muitas vezes, o movimento orogênico leva a suerguimento da rocha, né? Leva à formação de montanhas ou a rift valleys, né? Ou seja, é, é, movimentos no sentido vertical. No entanto, é importante a gente entender que a origem da força é no sentido, ó, horizontal. É como facilitar o exemplo que eu coloquei na última aula da Índia se chocando com a Ásia, né? Ou seja, aqui aqui é a Índia, aqui é a Ásia. Então a Índia se chocou. Como as duas placas tinham mais ou menos a mesma composição e densidade, o que, que aconteceu, né, com a Ásia? Ela acabou se dobrando. Ela se dobrou e aí você tem, né, a formação do Himalaia. Isso é um exemplo típico de formação orogênica. Beleza, gente? É... Já o movimento epirogênico, ele é um movimento de origem, né? Uma força de origem vertical, tá? Então, um bom exemplo é quando você tem, lembra quando a gente falou sobre a isostasia, aquele equilíbrio, né, que a crosta acaba sofrendo em relação, né, a estar sobre um material fluido, né? Então, imaginem, você tem uma grande porção de crosta aqui, e aí de repente em uma parte dessa crosta você tem a deposição, né, de uma grande geleira. O peso dessa geleira vai levar esse material aqui a afundar, né? E consequentemente esse outro lado aqui em equilíbrio, a isostasia é isso, ele vai suerguer, né? Então esse equilíbrio de forças vão estar basicamente no sentido vertical, ora para uma subducção, para um aprofundamento, para um rebaixamento da crosta, ora para uma elevação, para um suerguimento da crosta. Tudo bem, gente? Então, basicamente, a diferença entre movimento orogênico do movimento epirogênico é o sentido da força, sendo o orogênico o sentido vertical, horizontal, olha eu aí confundindo vocês, no sentido horizontal e epirogênico no sentido vertical. Beleza, gente? Então vamos lá.
Outro fenômeno, né, que é muito responsável pela mudança do relevo é o que a gente chama de transgressão e regressão marinha. Tá? O que se percebeu, estudando a história geológica da Terra, é que inúmeras vezes, tá, os níveis dos oceanos eles variaram. Tá? Isso está diretamente associado, por exemplo, à temperatura da Terra. Ora a Terra esteve mais fria, tá? E aí a gente vai estudar melhor esses processos nas próximas aulas, mas com uma Terra mais fria, a água dos oceanos se acumulou de forma mais, né, significativa nos polos. Isso leva ao quê? Leva a uma regressão dos mares, como vocês podem ver aqui. Essa regressão leva a uma formação de grandes planícies, tá? Depois, em momentos em que a Terra se aquece, fica mais quente, né, você tem o que? Uma transgressão, ou seja, as calotas polares se derretem, né, e o nível dos oceanos sobem. Nos litorais, a gente vê inúmeros vestígios desse constante processo de transgressão e regressão. Atualmente, né, os cientistas, devido ao aquecimento global, chamam a atenção para um processo de transgressão muito violento, ou seja, em uma escala de tempo muito curta. O que normalmente leva milhares de anos para acontecer, pode acontecer em algumas décadas ou até mesmo em poucos anos. Tá? A gente já vê em algumas regiões bem ao nível do mar, né, o resultado da elevação no nível desses oceanos. Tá? É, é, aqui no norte fluminense, na região norte do estado do Rio de Janeiro, tá? A gente tem um excelente exemplo, né, do efeito disso, dessas transgressões e regressões, tá? Na região que a gente chama de Bacia de Campos. A Bacia de Campos é uma região que há alguns milhões de anos ele sofreu, né, um processo, né, de regressão em que você teve basicamente a exposição de toda aquela região e se formou ali uma grande floresta tropical. Né? E depois, né, com o avanço do mar, essa região acabou sendo inundada e toda aquela matéria orgânica, unida também junto com matéria orgânica depositada dos próprios oceanos, né, dos organismos vivos do oceano, acabaram formando as reservas de matéria orgânica que vão dar origem depois ao petróleo né, e ao gás que a gente tem ali naquela região. Tá? Vale lembrar que esse processo ali ainda é mais, né, complexo, porque você também tem a questão tectônica envolvida ali também, não é só uma questão de níveis oceânicos, não. Tá? Mas é um bom exemplo, ali é um exemplo. Tá? Bem, vamos falar um pouquinho e rapidamente sobre as estruturas geológicas. Né? Então a gente pode classificar a litosfera, que é basicamente a crosta da Terra, tá? Em grandes estruturas geológicas. Tá? Essas estruturas geológicas estão relacionadas à origem das porções da crosta. Então toda vez que você vê a superfície da Terra, né, você pode dividir essa superfície em grandes porções de estrutura geológica. E o que diferencia uma porção da outra é basicamente a origem e a composição das rochas que compõem aquela estrutura. Tá? Então, basicamente, a gente pode dividir a estrutura geológica da Terra em três grandes categorias, ou três grandes estruturas, tá? Que são, né, respectivamente, os escudos cristalinos, tá? Vocês podem ver aqui os escudos cristalinos ou maciços antigos, né, com sinônimos, as bacias sedimentares, tá? E os dobramentos modernos. Então, quando você pega a superfície da Terra, você basicamente consegue dividi-la nessas três grandes estruturas. Tá? E o que são, né, os escudos cristalinos? Tá? Bem, os escudos cristalinos são formações de rochas muito antigas. Tá?
São basicamente rochas muito duras, muito resistentes, né, ao intemperismo, que conseguiram se manter, tá? Mesmo depois de milhões e até mesmo bilhões de anos, tá? De ação do intemperismo, de ação das forças exógenas. Tá? Esses escudos cristalinos, eles são de origem pré-cambriana, né? Ou seja, eles são do período proterozoico. Então a gente está falando de formações de rochas, né, de porções de rochas que têm mais de 600 milhões de anos. Alguns, né, com 2, até os mais antigos encontrados, 3 bilhões de anos. Tá? Então, escudos cristalinos ou maciços antigos, como o próprio nome diz, são formações de rochas muito resistentes e muito antigas. Tá? A segunda, né, assim, antes de falar sobre os bacias sedimentares, né, a gente chama frequentemente, né, esses escudos cristalinos, essas porções de escudos cristalinos, de crátons. Né? Ou seja, os crátons são basicamente o afloramento desses escudos cristalinos. Tá? Na verdade, a gente pode chamar, a gente subdivide os crátons, né, em duas formas. Né? Os escudos cristalinos, propriamente dito, que são os afloramentos dessas rochas antigas, tá? Mas existem também uma segunda forma de crátons, que são as plataformas, geralmente, né, cobertas por uma outra composição, por uma outra camada de rochas, frequentemente camadas de rochas sedimentares. Tá? Então, a gente pode ver aqui nessa imagem, tá? O exemplo do que eu estou falando. Tá? Então, nós temos os crátons, esses escudos cristalinos, maciços muito antigos, de rocha resistente, que com o passar dos milhões de anos vai se decompondo e formando grandes bacias sedimentares que se assentam, né, aqui nas plataformas. Tá? Então você tem os escudos e as plataformas e as bacias sedimentares. Nessa outra foto aqui, vocês podem ver o que? Vocês veem basicamente a disposição dos escudos cristalinos do Brasil, né? É um mapa da nossa estrutura geológica do país, tá? E você tem as grandes bacias sedimentares, tá? Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas peraí, você falou que existem três formas, né, três estruturas, que são os escudos cristalinos, maciços antigos, que você está falando aí, as bacias sedimentares, né, e as formações e os dobramentos modernos. Tá? No entanto, como o Brasil já está há milhões de anos, tá, longe de um contato de placa, a gente não vê os dobramentos modernos, não existem dobramentos modernos no Brasil. Existem resquícios de formações orogênicas no nosso território, né, mas são muito antigas, também são ali da mesma época, né, do pré-cambriano. Então, geologicamente falando, o relevo do Brasil é muito antigo. E a gente pode ver até pela altimetria, né, do relevo. Você tem aí formações de 2.000, 3.000 metros no máximo, enquanto nos nossos vizinhos, né, principalmente nos Andes, que você tem um dobramento moderno, você chega a 6.000 metros de altura. Então, geologicamente falando, a mesma questão que faz com que o Brasil não tenha tremores de terra, sismos, vulcões, né, confere ao país um relevo bastante antigo. Tá? Então você pode ver aqui nessa outra imagem até que existem resquícios orogênicos, sistemas orogênicos, né? Mas eles são muito antigos, né, de uma atividade sísmica, né, já de 500, 600, 700 milhões de anos atrás. Tá? É, é, Então, além dos maciços antigos, nós temos as bacias sedimentares, né? E aí uma característica interessante, o próprio nome diz, né? As bacias sedimentares, elas estão relacionadas à sedimentação, né,
de detritos, de materiais que vão sendo decompostos de diferentes rochas, tá? E uma das características muito importantes é que a gente extrai dessas bacias sedimentares importantes recursos naturais, como, por exemplo, o petróleo e o carvão. Então você não vai sair procurando petróleo e carvão em qualquer lugar na Terra. Basicamente, antes de você fazer a prospecção, antes de você furar e procurar, né, você faz todo um estudo geológico da região para ver, primeiro, né, se trata de uma bacia sedimentar, né, segundo, se a história geológica daquela região demonstra que houve grandes reservas de matéria orgânica, ou seja, uma grande floresta, ou talvez o fundo de um oceano raso, né, para depois você começar a procurar efetivamente as reservas de petróleo naquela região. Tá? Então, aqui é um bom exemplo, você tem, né, o acúmulo dos sedimentos, né, que vão ocorrendo ao longo, né, de milhões de anos, e aí você vai ter a formação, né, dessas bacias sedimentares, tá, que são nada mais, nada menos que o depósito da decomposição, geralmente de cráteres, né, de maciços mais antigos. Beleza? E os dobramentos, e por fim os dobramentos modernos, que são o quê? São basicamente regiões de intensa atividade sísmica, né? Geralmente o próprio nome diz, são regiões recentes, de rochas que tiveram uma formação recente, geralmente, né, derivados do movimento orogênico. Então, né, as regiões de movimento orogênico também coincidem com os movimentos, né, de regiões de dobramentos modernos, as rochas mais recentes. Tá? Então a gente tem aqui, né, um mapa do mundo que a gente pode dividir o planeta nessas três grandes estruturas. Tá? Então vocês podem ver os dobramentos modernos, tá? as grandes bacias sedimentares, tá? E os crátons, que são essas formações bem mais antigas, né, os maciços, os escudos cristalinos dos maciços antigos. Tá? Essa é uma imagem bem simplificada. Vale lembrar que existem, até no Brasil, existem inúmeros estudos com resultados, dependendo da técnica, dependendo do que você está avaliando ali, significativamente diferentes. Tá? Dependendo então do geógrafo, dependendo do estudo, dependendo da técnica que você vai analisar, você varia bastante isso. Mas de certa forma, né, você tem então essas três grandes estruturas na superfície, na crosta da Terra. Tá? Sobre as formas de relevo, como o próprio nome diz, estão relacionados, propriamente dito, ao formato do relevo. Tá? E aí, inúmeros processos podem levar, né, a diferentes formas de relevo. Tá? Eu aqui coloquei uma imagem que simplifica bastante, né, os tipos de relevo que a gente encontra, pelo menos os mais comuns. Né? Você tem as planícies, geralmente formadas, né, pela deposição de sedimentos em níveis ali próximos ao nível do mar, né? Não varia de 100 metros ao nível do mar. Você tem as chapadas, tá? Grandes elevações de terra, até com 600 metros. Tá? Você tem os planaltos, que são porções de terra de altitude elevada, ali mais ou menos 300 metros, e são grandes porções de terra, né? Então, diferente das chapadas que você tem ali, uma forma de algumas platôs, né? Você tem ali algumas mesas, né? Parecem mesas mesmo, né? Os planaltos são grandes formações, né? Então, às vezes compreendem um estado inteiro. Tá? As chapadas já são mais visíveis por serem, né, porções mais concentradas de relevo. Tá? Você tem as depressões, que estão geralmente relacionadas a grandes, como o próprio nome diz, regiões abaixo, né, baixas, né, em relação ao relevo no entorno. Né? E aí você tem as depressões que são classificadas de relativa, que é quando você tem uma depressão que é acima do nível do mar, mas no entorno dela ali, né, você tem uma região mais baixa, e você tem as depressões absolutas, né, que são aquelas depressões que são formadas em regiões que estão até mesmo abaixo do nível do mar. Né, geralmente se encontram no interior dos continentes. Tá?
Claro que se estivesse mais próximo do nível do mar, elas estariam submersas, tá? Você tem as escarpas, né, que são geralmente as bordas, tá, dos planaltos, tá? E você tem, propriamente dito, as montanhas, né, que são essas elevações que podem chegar a 600, 700 metros, geralmente resultantes de formações mais recentes, geralmente, tá? Então, se você pegar aqui perfil do relevo do Brasil, tá? Você tem basicamente uma divisão entre planaltos e planícies, tá? E aliás, existe uma forma de você avaliar isso, né? Essas formas de relevo pela deposição de sedimentos, ou seja, de classificar os diferentes tipos de relevo, né? Por serem regiões de origem de sedimentos, regiões de depósito de sedimentos, tá? Mas aí vai depender das técnicas que vocês estão usando. Mais uma vez, eu acho que é um tipo de tecnicidade que não cabe a gente aqui estudar, tá? Mas que se consta a ideia de que tem, tá? Então, sobre o perfil do relevo das Américas, uma curiosidade aqui, né? Que ao longo de todo o continente americano a gente tem, né, um perfil muito semelhante, tá? Ou seja, em todo o continente americano você tem na porção oeste, tá, geralmente dobramentos modernos, regiões que estão sob a ação de algum tipo de contato de placa, né? E aí então você vê aqui, por exemplo, é, 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 as montanhas, as grandes rochosas, né, no norte, tá? As montanhas rochosas no norte, na América do Norte, e aqui na América do Sul é a Cordilheira dos Andes, tá? E aí depois você tem uma região central dos continentes que são uma região mais baixa, né? No caso dos Estados Unidos, uma grande planície mesmo, né? Aqui na América do Sul você ainda tem, né, alguma variação de planaltos, tá? E planaltos e planícies, tá? E na porção mais leste do continente americano, você vai ter algumas formações mais antigas, né? Oriundas de antigos fenômenos, de antigos movimentos orogênicos, né? Como aqui a Serra do Mar, né? A Serra da Cantareira, né? E já lá no norte, nos Estados Unidos, os Montes Apalaches, que são também um resultado de um processo antigo de formações orogênicas. Tá? Então essa é uma curiosidade que inclusive já caiu em alguns vestibulares, é um perfil de recorte transversal do continente americano que se assemelha bastante tanto à América do Norte quanto à América do Sul. Tá? Ainda sobre o relevo, né, e aí mais especificamente sobre a nossa região aqui, sobre o estado do Rio de Janeiro, você tem basicamente esse perfil, né, em que o estado é cortado por duas serras, né, resultantes dessas formações orogênicas antigas, são serras muito antigas, pré-cambrianas, ou seja, são escudos antigos, né, de rochas, de maciços muito duros, mas que se formaram originalmente, né, de ações orogênicas. Tá? Então você tem aqui a Serra do Mar, e como quem, por exemplo, pega, né, por exemplo, daqui de Campos para o Rio, né, ele geralmente pega na estrada, você observa a serra ao longe, né, e você vê até pela própria formação, né, dos picos bem arredondados, que se trata de um relevo que há muito tempo, né, sofre com os desgastes, né, do intemperismo. Tá? Você também tem aqui a Serra da Mantiqueira, e entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, a porção da Serra do Mar, você tem um vale, né? Um grande vale por onde corre o Rio Paraíba do Sul. Né? Então é o Vale do Paraíba, né, que acaba desembocando, né, desembocando aqui a sua foz no norte do estado. Tá? Então você ainda tem aqui uns resquícios, aqui um mar de morros que faz parte aqui da Serra do Mar, né, que aliás é onde fica ali a região de Pádua, né, a região de Itaperuna, você vê bem característico, né, aquela série de morros que leva também, né, que contribui bastante para o clima da região, né, porque você vê essas cidades, tanto Itaperuna quanto Pádua, quanto São Fidélis, fica ali no entorno de vários morros, né, no fundo desse vale, né, desses vales, e contribui até mesmo para o clima, né, ameno, né,
600 graus à sombra durante o verão, né? É porque você tem ali muito pouco deslocamento de ar e coisa e tal. Tá? Já Campos, já essa região de Campos é uma região muito recente geologicamente falando. Por quê? Porque é uma planície, né? Uma planície aluvial resultante da deposição de sedimentos trazidos do Rio Paraíba do Sul, tá? Sedimentos esses oriundos aqui, né, da Serra do Mar, dessas regiões mais altas. Esses sedimentos foram se depositando. Existem alguns estudos que indicam, né, que o solo aqui da região mais ou menos data de 40, 50 mil anos. Então, assim, se parar para pensar direitinho, é um período muito curto na história da Terra, na história geológica, é um piscar de olhos, né? Que é a deposição desses sedimentos vindos do Paraíba do Sul. Esse processo que ainda ocorre, né? O Paraíba do Sul ainda está num processo de sedimentação, tá? É menor agora, até porque a própria ação humana sobre o rio tem diminuído a sua força ao longo de toda a sua trajetória, né? Mas isso é um assunto que a gente vai falar melhor já na próxima aula, tá? Então, gente, para fechar o assunto hoje, né, para fechar o nosso tema, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre os tipos de rocha. Como eu falei, as rochas são compostas por minerais e existem uma infinidade de tipos de rochas, né, de acordo com, né, a combinação dos diferentes tipos de minerais. Mas a gente pode classificar as rochas em três grandes grupos de acordo com a sua origem, né? Então a gente tem basicamente as rochas magmáticas, que são aquelas rochas ou ígneas, né? São as rochas oriundas da atividade vulcânica, né? Do magma propriamente dito, da lava que extravasa, né? E aí você pode ter as rochas plutônicas, que são aquelas rochas magmáticas que se solidificam no interior da Terra e depois são, né, expostas, ou as rochas propriamente ditas vulcânicas, né? As extrusivas, que são aquelas que saem, né? E são cuspidas por vulcões, tá? Nós temos as rochas sedimentares, tá? Que são rochas formadas a partir do processo da sedimentação de diferentes camadas e depois essa compressão forma, né, as rochas sedimentares. E você tem as rochas metamórficas, que são rochas que são derivadas ou de outras rochas magmáticas, ou de rochas sedimentares, ou até mesmo de outras rochas metamórficas que sofrem com pressão, com calor, com algum tipo de ação, né, que modifica quimicamente, geologicamente a estrutura daquela rocha, conferindo a ela a característica de rocha metamórfica. Tá? Então, a gente tem que entender que, basicamente, as rochas elas sofrem ao longo do tempo, como a Terra é planeta geologicamente ativo e existe, né, graças à atmosfera, uma intensa ação exógena das forças exógenas, as rochas elas vivem um verdadeiro ciclo, né, em que elas estão em constante transformação. Né? Então você tem, né, rochas ígneas se decompondo e formando rochas sedimentares, ou então sendo, né, sofrendo metamorfismo, né, sendo comprimidas, esticadas, aquecidas e se transformando em rochas metamórficas. Né? As rochas metamórficas, à medida que elas sofrem, por exemplo, uma subducção junto com uma crosta, por exemplo, elas acabam se liquefazendo e voltam a se tornar magma e depois podem se tornar rochas ígneas novamente. Né? As rochas sedimentares, ao sofrer ações, né, de compressão, de calor, podem se tornar rochas metamórficas. Essas, por sua vez, rochas metamórficas, podem ser desgastadas pelo tempo e gerar sedimentos que depois serão depositados e se tornarão rochas sedimentares. Então vocês vejam que existem inúmeros processos ao longo de milhões de anos, tá, que fazem com que essas rochas estejam constantemente se modificando. Tá? Então é basicamente isso. Rochas metamórficas, elas têm uma origem geralmente a partir de processos de metamorfismo, de modificações. Rochas sedimentares oriundas da sedimentação, né, da decomposição de alguma rocha e posterior deposição em alguma bacia, algum sedimento, algum fundo de cráton, por exemplo. Tá? E as rochas, né, magmáticas, que elas têm origem
vulcânica, origem, né, do interior da Terra de alguma forma. Tá? Então, gente, a gente encerra aqui essa aula. Ela foi um pouquinho mais curta, né? Nem foi tão curta quanto eu gostaria que fosse, né? Mas semana que vem a gente continua, tá? Até a próxima. Valeu!